Boa noite, uma vez mais, e bem-vindos a mais uma Conversa Índica. Hoje estamos com a doutora Mauri, mais uma vez, e hoje vamos falar sobre crenças limitantes. Como vencê-las, primeiro como identificá-las, depois como lidar com elas e como vencê-las, ou pelo menos tentar. E a doutora Mauri está aqui uma vez mais. Doutora Mauri, muito obrigada, mais uma vez, pelo seu tempo e por estar aqui connosco a partilhar um bocadinho da sua sabedoria. Obrigada. Ok, olha, boa noitinha para vocês aí, boa noite, porque nós aqui estamos ainda no boa tarde, o sol ainda tá relativamente alto, ainda tem gente na praia tomando sol. É um prazer estar aqui de vez em quando com vocês e eu espero que aquilo que eu digo seja ouvido, não é? E que seja interessante para toda a gente, ok? Então, boa noite para todos. Olá, Ana Cristina, obrigada por estar aqui. Acredito que os outros vão entrando, pronto, mas vamos começar acho que podemos começar a nossa conversa e os outros vão entrando. Então, doutora Mauri, crenças limitantes, todos nós temos. Eu ainda estava a pensar nisso e estava assim a tentar pensar nas crenças limitantes que eu tenho e realmente são tantas e chega uma altura que a gente não consegue distinguir o que é nosso e o que nos foi incutido, não é? Então é um pouco isso que a gente vai estar a falar. O que eu quero é mostrar para vocês mais ou menos como é que essas coisas são formadas e lembrar que essas crenças limitantes, elas fatalmente levam ao fracasso, não é? Então, a ideia é nós estarmos atentos e termos uma atividade, uma ação em nós mesmos, no sentido de eliminar essas ideias, porque elas levam ao nosso fracasso, elas são limitantes por isso, porque senão elas não seriam limitantes, não é? Seriam crenças potencializadoras de algumas coisas, mas a maioria das crenças que nós temos, elas são programas são instruções que estão no nosso subconsciente, estão na surdina, não é? Nós não temos a noção consciente a todo instante de que estamos a agir por causa dessas crenças. Nós nem sequer temos consciência, mas nós agimos de uma forma que nos leva a fracassar. Então, vamos começar por discorrer um pouquinho sobre como é que isso funciona ao nível global. Não é? Nós não podemos pensar só no nosso núcleo, na nossa família, na nossa comunidade, temos que pensar em termos de leis universais. E, na realidade, tudo isso é porque o universo é, antes de tudo, mental. Okay? Se nós pensarmos que tudo que se manifesta é proveniente da mente divina, da mente do Criador, nós conseguimos entender que tudo começou com um processo mental. Não é? É a expressão da mente criadora a fonte de tudo que é. Então, nós, por outro lado, portanto, por tabela, como somos produtos desse universo, desse Criador, nós somos o que nós pensamos também. Não é? E tudo o que nós somos surge com os nossos pensamentos. Reparem bem que aquilo que vocês são, vossa atividade, toda ela foi pensada. As escolhas que nós fazemos, elas são pensadas. E quando nós fazemos escolhas sem pensar em automático, estamos a seguir aí um programa e que muitas vezes, quase sempre, nos leva a erros, a ilusões ou a desilusões. E é com os nossos pensamentos que nós fazemos o mundo, o nosso mundo. Ok? Então, como é que as crenças surgem, não é, em nós? Elas são implantadas, não é? São verdades. Crenças são verdades. Nós acreditamos naquilo porque pensamos que tudo aquilo é verdade. Não é? Então, elas são verdades que são implantadas em nós. E tudo isso começa desde o nascimento, tecnicamente falando. Eu tenho aí uma parte em relação a isso. Eu acho que isso não começa
no nascimento. Eu até acho que isso começa antes um pouco do nascimento. Mas entre o nascimento e até os 5, 6 anos de idade, nós somos como uma esponja. As criancinhas, elas são um chip de memória virgem que vai sendo preenchido com informação. Não é? Nós absorvemos tudo o que vemos, tudo o que sentimos e aceitamos aquelas informações sem questionar nada. Nenhuma criancinha reclama ou põe em dúvida o que a mãe ou o pai transmite, o que o irmão mais velho faz. Aquilo passa a ser uma verdade. E então nós estamos a ser literalmente programados, certo? Nós começamos a ter acesso à informação através do quê? Dos nossos 5 sentidos, não é? E essa é a grande verdade que nos acompanha depois pela vida fora, e é o que faz muita gente se tornar radical ou ser refratária a tudo que não seja transmitido pelos 5 sentidos. Você acreditar numa coisa que não é transmitida pelos 5 sentidos precisa ter um pouco de desenvolvimento, precisa ter uma consciência diferente. A maioria das pessoas continua pela vida fora a se basear apenas nos 5 sentidos. Então, nós começamos a ter acesso a essas informações quando começamos a interagir com os nossos pais e com o ambiente. E aqui torna-se importante uma coisa fantástica, que é a importância do medo. É nessa fase da nossa formação mental e da construção da nossa personalidade, aos poucos, que nos implantam o medo. Então, repara que todas as crianças são ameaçadas ou são assustadas para que se comportem melhor, para que façam o que os pais querem, para facilitar a vida dos pais. Elas são ameaçadas, ou com o bicho do papão, ou com o homem do saco, ou com o escuro da noite, ou com o abandono da solidão. Então, as crianças aí começam a ter medo. Os adultos começam a nos ensinar a linguagem complexa no mundo de sons e significados e conteúdos emocionais nessa altura. E então, é aí que começam, digamos, é aí que estão os pilares, a base daquilo que nós vamos desenvolver ou que vai ser a base onde vai assentar toda a nossa experiência de vida. Mais recentemente, aí, há uns 20 anos, não mais, uns 30 anos, houve um cientista chamado Stanislav Grof. Ele ainda é vivo, tem 90 anos agora. Ele demonstrou por experiências, ele usou o LSD como expansor da consciência e ele demonstrou em milhares de casos que todas as pessoas se lembravam da vida intrauterina. E ele então reformou todos os conceitos até então que eram baseados no Freud e no Jung, de que as crianças só começam a absorver informação na primeira infância. E ele provou que não. A maior parte das pessoas que ele tratou em consultório e que usaram o LSD como expansor da consciência se lembravam claramente de toda a vida intrauterina, das emoções que sentiam, dos medos e da interação do emocional delas próprias com a mãe. Okay? Então, essas crenças nascem, então, na transmissão do ensino da linguagem pelos adultos. Eles precisam. O adulto, quando tem uma criança para cuidar, ele precisa encontrar meios de prender a atenção da criança. E aí nós acabamos por aprender tudo quando focamos a nossa atenção nas coisas. E é dessa forma que os adultos nos ensinam o nome das coisas, o nosso nome, o nome deles, e como é o mundo, e eles passam para nós, né? Passaram, no nosso caso passaram, mas os adultos passam ainda para as crianças, as suas opiniões sobre tudo. E nós, sem discernimento nenhum, absorvemos e concordamos passivamente com
isso tudo, ok? Então, isso tudo para falar que essa base que nos foi implantada, ela muitas vezes ela precisa ser revista porque ela foi, digamos, patológica, ela não foi perfeita, não foi essencial, né? Ela teve aspectos muito negativos que nos programaram. E nós que fomos crescendo, evoluímos até agora e esquecemos de rever isso. Ninguém se preocupou com isso. Então, aquelas verdades continuaram a existir dentro de nós ao nível subconsciente. Por isso que eu digo, é preciso reprogramar. E eu trabalho com isso, com reprogramação emocional. Então, você foi essencialmente programado pelo teu mundo e pelas pessoas que existiam nele quando você era criança. Naquela altura, você não tinha meio para saber se o que eles diziam era bom ou era mal, se era verdadeiro ou era falso, não é? Você era uma tela em branco e foi sendo colorido pelas suas experiências, pelas vivências e pelo que os adultos implantaram. Quanto mais intensas foram essas experiências, maior é o impacto e maior é a força da crença dessa programação que foi criada, né? Quando você vive uma emoção forte, medo, por exemplo, o medo é usado 24 horas para controlar pessoas, né? O medo é a pior arma que existe. Você é assolado pelo medo todos os dias, a toda hora, basta ligar a televisão, tá? E então você tem sido programado principalmente pelo medo e pela ilusão da liberdade, não é? Então, essas crenças, hoje, elas são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu, concluiu e que acabaram por se tornar verdades assumidas na sua vida, certo? Eu não sei quem está aí, quantas pessoas estão, mas tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Já temos 6 pessoas, bem-vindos a todos que entraram depois, obrigada por estarem aqui. Hoje estamos com a doutora Mauri Chon a falar sobre crenças limitantes. Doutora Mauri, talvez eu poderia lançar algumas questões, acho que já foi muita informação que deu. Houve uma coisa eu só falei da infância. Mas há muita coisa aí que falou. Houve aqui 2 coisas que disse que eu achei interessantes, que primeiro somos o que pensamos. Isto é uma frase que geralmente até parece clichê, não é? Mas eu gostava que o doutor explicasse em termos, não sei se diria metafísicos, o que é que isto significa realmente, somos o que pensamos. Porque o doutor disse que tudo começa a nível do mental e depois manifesta-se no mundo físico, não é? Então, o que é isto de somos o que pensamos? E em questão aos medos da vida, a informação que é ainda absorvida quando estamos na vida intrauterina, é isso? Explico muitas vezes, talvez, porque é que as pessoas têm aqueles medos que não conseguem explicar de onde é que vêm, não é? E acontece. Exatamente, As pessoas ficam, eu não sei de onde é que isto vem, mas isto aterroriza-me de tal forma que eu não consigo explicar. Então gostava que falasse um bocadinho sobre estas 2 coisas e daqui a bocadinho já vamos abrir a sessão também para fazerem questões e colocarem comentários. Obrigada. Ok. Ora, então, é assim, eu afirmei aí agora há pouco que tudo está numa dimensão no mental, não é? Nós somos o que nós pensamos porque todas as nossas ações a nível da consciência, elas se baseiam em pensamento, não é? Então, nós somos aquilo que nos ensinaram a pensar, aquilo que nos induziram a pensar. Nós usamos as ferramentas que ficaram em nós depois do crescimento, da aprendizagem inicial, né? Do choque inicial da infância. E, por isso, sendo bem, sendo equilibrado, estando bem, sendo equilibrado ou não, com harmonia ou com problemas psicológicos, nós realmente somos o que nós pensamos, não é? Veja bem que se nós não pensássemos, não teríamos nenhum problema, não é?
Os animais, por exemplo, não vivem problemas. Eles têm aquele comportamento padronizado de cada espécie, de cada instinto. Eles trabalham com instinto, eles vivem instintivamente, não vivem com mente. Eles não têm consciência como nós. Então, nós somos aquilo que pensamos. E, com relação à vida intrauterina, esse trabalho maravilhoso do Stanislaw Grof, ele relatou, num dos livros dele, ele relatou todas essas experiências. Ele relata vários casos, inclusive ele próprio fez isso com ele, de se lembrar. Ele tinha paciente, ele era psicanalista, aliás, ele ainda é um psicanalista. Como psicanalista, então, ele observou que a maior parte dos comportamentos são condicionados, primeiramente, antes de tudo, por aquilo que a consciência do ser em gestação percebeu e sentiu no ambiente da vida intrauterina, dentro da barriga da mãe. Então, nós sabemos que nem todas as gestações são felizes, né? Nem todas as crianças que estão dentro das barrigas das mães estão em harmonia com as próprias mães, ou as mães estão em harmonia com o mundo ou com a família e tal. Então, a violência, a alcoolismo, a drogas, a traumas, né? A traumas físicos, inclusive, agressões, etc. E as crianças, elas absorvem, elas ficam com memórias a nível muito profundo, memórias, inclusive memórias celulares, deste período, quando é traumático, quando ele não quando esse período é relevante. Por isso que eu falei agora há pouco que quanto mais fortes forem essas experiências, desde as da vida intrauterina e as outras, maior será a força da crença que isso gerou. Então, se você viu a sua mãe apanhar do seu pai, quando você tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, você via os gritos, você ouvia o choro, você estava no meio, você perdia o controle, você não sabia o que fazer. É claro que essas imagens, elas não estão presentes permanentemente na sua cabeça, mas elas estão no subconsciente. E você criou ali crença de que, das duas, uma, que nem os pais não são, a família não é muito segura, né? Que os homens que bebem são violentos, você assumiu logo aquilo, e outras coisas mais, não é? E você passou a acreditar na sua impotência perante a violência, perante o conflito, e você passa a se comportar, então, já condicionado também por isso. É nesse sentido que eu falei da intensidade das emoções. E há crianças que passam por emoções relativamente fortes, muito fortes até, e é óbvio que são condicionadas por isso, né? Você ou se torna muito medroso depois de uma experiência violenta, ou você se torna também violento, porque você aprendeu aquilo, você pode assimilar aquilo como um padrão, como sendo necessário ser assim. Se o meu pai era, por que eu não posso ser? Eu acabo por repetir o padrão. Ou então, se você trouxer um caráter um pouco diferente já da sua essência, você pode rejeitar tudo aquilo e você se torna introspectivo, triste, de certa forma medroso, você foge de conflitos, você quer tudo menos repetir aquele padrão porque foi extremamente desagradável. Então, a primeira infância é o que nos molda, e é daí que surgem aquilo que se chamam os filtros, não é, das nossas crenças. É isso que faz com que nós passamos a ter uma ideia da realidade, que na realidade acaba por ser uma simulação virtual, não é? Porque cada um interpreta a realidade da sua maneira, não é? Eu vejo o mundo de uma forma de acordo com as minhas capacidades que foram desenvolvidas numa determinada forma. A Nereida vê a realidade da vida e do mundo pela ótica que ela desenvolveu também ao longo das experiências dela. Então, na realidade, o que nós temos é uma simulação virtual de como realmente são as coisas e as pessoas.
e até a situação de nós mesmos, não é? É tudo muito subjetivo, não é? Cada um vê a sua. E isso, obviamente, quando não é muito equilibrado, muito harmônico, quando conflita com as massas, com o lugar comum, torna-se diferente, torna-se problemático. E nós passamos a ver ali uma patologia psicológica. Aquela pessoa tem problemas, ela não se dá bem com isso, nem com aquilo, nem com aquele outro. Então, ela se torna limitada. Essas crenças limitantes, esses filtros, eles são limitantes porque eles filtram. Realmente, eles não permitem que você, na realidade, expresse a sua própria essência. Você interpreta uma realidade de uma forma comprometida, digamos, e você se comporta de forma comprometida com as emoções negativas que você viveu. Então, essas crenças, quando elas se formam em nós, elas funcionam como ímãs, não é? Você acaba por crer nessas verdades, e essas verdades se manifestam na sua vida. Se você passou a crer que a vida é sempre difícil, que a pobreza é inevitável, que as coisas são muito complicadas e que você não teve, portanto não vai ter. Então, se você crê que a vida é difícil, ela vai se tornar difícil. Fatalmente vai se tornar difícil, porque você só conhece a dificuldade e você não acredita na facilidade. Isso já é digamos, um implante claro. Esse é o mais comum de tudo, né? As pessoas se conformam, se acomodam e não ousam procurar ou ir contra aquele padrão, porque nunca puseram em causa. Aquilo para elas é absolutamente verdade, absolutamente real. Isso acontece porque você passou a ficar conectado com aquela verdade, e a sua vida vai trazer sempre situações compatíveis com essa frequência, com essa forma de pensar. Os pensamentos são frequências, né? São energias. E você vai atrair isso porque você está vibrando nessa frequência. Por isso, daí vem aquele ditado, né? Quem não arrisca, não petisca. Mas por que a gente fala que é arriscar? O arriscar é sair justamente do padrão da maioria, do padrão em que você está. Você arrisca ser diferente. Então, se você não arrisca, não muda, você continua sendo aquilo que você sempre foi, né? Por isso, nós temos que nos conectar realmente com aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Mas muitas vezes é preciso mudar, inclusive, o querer. Porque se nós quisermos apenas o pãozinho nosso de cada dia e uma vidinha tranquila, calma, sem grandes modificações, a gente vai conseguir isso, vai conseguir o pãozinho nosso de cada dia, vai conseguir um empreguinho, vai ter um salarinho, mas você não vai poder ter liberdade para conhecer outras formas de vida, outros padrões de comportamento, e nem realmente, muitas vezes, até nem se conhecer a si próprio, porque você entrou naquela rotina e você não sai disso, você não ousa, não arrisca, não muda, e porque você ficou realmente muito controlado por essas crenças. As crenças, elas podem ser boas e podem ser más, não é? Essas programações, elas governam a nossa vida, esse é um fato. Nós nos comportamos no aqui, no agora, no momento, com foco mental no momento. Mas esse foco mental, ele está assente numa base que é justamente isso que nós temos vindo a falar, que eu tenho vindo a falar até agora. Não, você não tem a liberdade total. Você por ser um livre para pensar, não significa que você possa pensar em todas as possibilidades. Você não pensa em todas as possibilidades, você pensa só naquele espaço que o programa que você assimilou permite. Então, se você acreditar que
os teus avós eram pobres, os teus pais foram pobres, você tem que ser pobre. Se você acreditar nisso, você nunca vai sair da pobreza, por exemplo. Não é, meus pais também não estudaram e tal, eu também não vou estudar. E você perpetua isso, você perpetua aquilo que constituiu o seu programa. E você acaba por transferir isso para os seus filhos, para os seus herdeiros também. Né? Então, as crenças boas, elas acabam por ser reconhecidas por você mesmo quando você tem coisas que dão certo na vida. Né? Alguns setores da nossa vida vão bem, outros vão mal. Você pode ser muito feliz no trabalho, você pode ter uma profissão que você gosta, você pode ter um ideal e você tem foco nesse ideal. Então, nesse setor, você cresce, você evolui, você aprende, você modifica conceitos e você aprende coisas fantásticas. Mas, no lado emocional, no lado afetivo, você pode ter conflitos, você pode ter frustrações, você pode ter falta de realização, por exemplo, porque a pessoa com quem você se envolveu, você tem um compromisso, você montou uma vida com ela, está numa outra frequência e não reconhece valor nenhum naquilo que te interessa, não te dá estímulo, não apoia. Então, você tem ressonância com uma boa parte da tua vida, com aquilo que você constrói no teu mundo interior e você procura, mas no outro lado você não tem ressonância. Portanto, há crenças boas e crenças más. E é raro alguém ter tudo bem na vida, né? Todo mundo tem lacunas. Outras coisas, realmente, outras crenças, as crenças limitantes e negativas, são aquelas que são facilmente reconhecidas nas áreas da sua vida que não vai bem, não é? Agora, cada um aí pode ver, pode pensar o que está bem na vida e o que está mal na vida de cada um. E vocês vão encontrar, seguramente vão encontrar coisas que são padrões que, se forem bem pensados, vêm lá da programação da infância, não é? Vem influência dos parentes, da mãe, do pai, da família, dos irmãos mais velhos, até da própria sociedade. Né? Então, podemos fazer um break agora, Nereida? Alguém aí tem perguntas sobre isso? Obrigada, doutora Mauri. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre o que já foi dito? Eu tenho uma. Força! Então, doutora Mauri, estas crenças limitantes, por serem tão inconscientes às vezes e por estarem lá muito fundo, como é que nós podemos então identificar? Como é que eu posso saber que estou numa situação em que estou a ser dominada por uma crença limitante? E, por favor, aos participantes, podem interromper a qualquer hora, a qualquer instante, sim, para fazer questões, está bem? Fiquem à vontade. Obrigada. O que eu posso te dizer, ou vou dizer, é o seguinte: é difícil a gente, se não nos concentrarmos, não meditarmos um pouco sobre nós próprios, é difícil identificar assim facilmente o que é que nos limita. Mas, se nós focarmos na nossa história, não é? Nos erros e nos acertos que houveram na nossa vida e pensarmos o que nos levou a fazer determinadas escolhas, o que nos levou a não fazer outras escolhas, não é? A gente vai identificar que tem qualquer coisa que nos filtrou, nos impediu, que limitou o nosso espectro de opções, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O indivíduo, o jovem, começa a ver desporto, né? E lá na escola, e ele começa a ver vários esportes. Ele vê os caras já jogarem voleibol, depois ele vê alguns que nadam, outros fazem atletismo e tal. E os professores dizem: olha, fulano, por que você não faz parte aqui da equipe? Você é alto, você é um gajo que tem capacidade para jogar vôlei e tal. Se
Se ele foi gozado na infância porque ele era muito magro, porque ele tinha as pernas muito compridas, etc., e porque ele não era muito forte, ele não corria muito, etc., o irmão corria muito mais, ele criou o medo de que ele não é capaz. Ele passou a aceitar que ele não é um desportista. O irmão que é forte, o irmão que é o maior. Então, ele já tem ele já faz uma escolha limitada. Ele já não vai para aquele esporte, por exemplo, que o professor achou que ele tem muito potencial. Ele vai para outro, ele cai em outra coisa que para ele é mais fácil, onde ele se sente mais seguro. Então, as crenças limitantes, elas operam em nós mostrando áreas de segurança, mostrando áreas onde nós podemos estar seguros. Não somos criticados, não vamos nos dar mal, não vamos ter que fazer muita força, não vamos correr riscos. E o que ocorre? Isso caracteriza limites, não é? Se você, por exemplo, vai se candidatar a um emprego, não é? Você tem uma noção de inglês, você estudou um pouquinho de inglês, mas você meteu na cabeça que você não fala inglês, você não é capaz, você não arrisca usar o teu pouco inglês, não é? Então, você já não vai se candidatar a empregos onde está escrito requisitos, língua inglesa. Você vai escolher outros empregos, outras ofertas de emprego, outras profissões, outras coisas, onde não tem inglês. Portanto, é uma limitação. Por quê? Você até pode saber um pouco de inglês e tem capacidade, mas lá, uns anos atrás, você foi gozada, até na família, porque você dizia umas palavras erradas e não sei o quê, foi gozada. Olha, isso aconteceu comigo. Eu lembro agora de um caso, lembrei-me agora nessa nossa conversa, lembrei-me de um caso. Eu tinha um amigo que, por acaso, tinha tido isso assim com 10 anos, 12 anos, por aí, nessa fase. Eu tinha um amigo próximo lá de casa, que a gente brincava, e eu tinha uma condição mais pobre do que eles, então eu sempre estudei em escola pública. E ele e o irmão mais velho estudaram num colégio mais caro, pago lá no privado. E estudavam inglês. Foi naquela fase em que os meninos começam a estudar inglês. Então, eles estavam muito mais à frente em inglês do que eu. E me gozaram, mas me gozaram muito, porque eu pronunciava errado, não tinha a menor noção naquela altura. Né? E isso ficou marcado em mim até a vida adulta. Hoje eu falo inglês fluentemente, eu atendo pessoas em inglês online, eu faço terapias online, eu falo inglês perfeitamente, eu conheço muito disso, escrevo muito bem, só leio em inglês. Mas eu me lembro que até uma certa altura eu nunca me esqueci do tal do Zé Maria, que era o tal indivíduo que me gozou, mas me gozou bem. E eu até pulo de lado depois disso, que eu era muito, muito sensível. Então, isso são crenças limitantes. Se eu aceitasse que eu não era capaz de falar inglês porque eu não era igual ao Zé Maria, eu hoje não era fluente em inglês. E, por acaso, a minha vida expandiu, eu saí daquele contexto, mudou muito radicalmente, e eu não cedi a isso. Mas eu conheço gente que tem timidez e inibições de demonstrar qualquer coisa, qualquer conhecimento em uma área. O inglês é um exemplo, porque foram constrangidas, que foram gozadas, porque perceberam que não sabiam tanto, então é melhor não entrar nessa área, então aí você começa a fugir. Isso é uma crença limitante. Né? Outra área muito, muito importante, na área afetiva, não é? Existem eu até vou falar um pouco disso, existem várias variedades de crenças limitantes. Há algumas que são impostas pela própria sociedade. Se você hoje em dia não for uma mulher elegante, magra e tal, dentro de um determinado padrão físico, você já se sente meio excluída, não é? E já se sente limitada. E para certas áreas você já não vai, para certos ambientes você já é vista, já é classificada como B, não é A, é B.
E então, isso são crenças altamente limitantes, certo? Independentemente daquelas da infância que nos implantaram. Essas já são implantadas posteriormente na vida adulta pela sociedade onde nós vivemos, certo? Então, alguma pergunta? Eu estou vendo aí que há Tem uma pergunta. alguma coisa. Tem uma pergunta do Ramos, ele diz o seguinte: eventos negativos repetitivos que vêm de fora, ou que eu acho que vêm de fora, têm a ver com a minha mentalidade e crença? Tem, à medida em que você respeita essas opiniões, vamos lá, se a interação com essa contrariedade, essa opinião contrária, for intensa, chocar com o seu ego e o marcar pela negativa, fatalmente começou a influenciar você. Não é? É muito difícil, hoje em dia, nós sermos impermeáveis a tudo. Não é? Nós temos uma coisa chamada ego, que nos move pela vida fora, e o ego, às vezes, ele é forte demais. E o nosso ego é agredido com muita frequência, quase que diariamente. Nós andamos aí na vida, em parte da nossa vida, é para satisfazer o ego. Não é por razões fundamentais, filosóficas, essenciais, puras, não é? É para satisfazer o ego. Por quê? Porque esse ego foi machucado lá atrás, foi diminuído e é preciso provar o contrário. E quando você cede a todos esses estímulos, você reage, você está abrindo mão do seu direito de ser você mesmo. Você está hipotecando a tua liberdade de ser você, de se autoconhecer profundamente, para desempenhar aquele papel que vai satisfazer o ego. Eu hoje, se eu encontrasse o tal do Zé Maria, não é? Provavelmente eu falo inglês melhor que ele, porque eu trabalho em inglês, eu vivo em inglês, pô. Eu vivi em país de língua inglesa já. Então, uma parte de mim lá está agora, vamos lá, raciocinando, eu teria até um certo prazer em esnobar o Zé Maria. Entendeu? 50 anos depois, porra. Mas é verdade. O ego, ele faz isso. Ele faz com que a gente repita padrões. E as crenças limitantes mexem muito com o ego. Repara que eu mencionei no início, não só aquilo que nós aprendemos harmonicamente por bem nos programou, mas principalmente o que nos programou pela dor, pelo sofrimento, pelo medo, pela carência e pela ansiedade, pela impotência. A criança é impotente. Então, tudo isso são condicionantes. E é muito importante, então, que a gente consiga desenvolver processos para evitar que isso ocorra e que nós sejamos escravos desse processo ao longo da vida. Certo? Respondi a sua pergunta, né? Obrigada, doutora Mauri. Eu gostava, talvez, de ouvir um bocadinho também os participantes, se alguém quiser dar alguma opinião, algum comentário. Eu já estive aqui a ver no grupo de participantes, temos aqui pelo menos 2 hipnoterapeutas que eu conheço muito bem. Querem dar um bocadinho o vosso ponto de vista ou o vosso comentário sobre este assunto também? Fiquem à vontade. Ou qualquer outra pessoa queira falar. Fiquem à vontade. A ação está aberta. Bem, parece que ainda não. Mas quando quiserem falar, podem interromper-nos a qualquer momento. Doutora Mauri, vamos continuar. Então, é assim, há 2000... Tem aqui alguém que quer falar. Denise? Ok, força. Viva! Olá, Denise. Tudo bem? Tudo. Já que fui para aqui chamada como hipnoterapeuta, não é? Agora não posso ficar mais caladinha. Eu até estava a fazer um esforço, né? E a manter-me caladinha. Pronto. Não quero antecipar, porque acho que o Dr. Mauri ainda vai falar, que já tu fizeste a pergunta na prática que toda a gente faz, que é como identificar.
acho que o passo seguinte, mais importante a seguir à identificação, é justamente como depois limitar e, sobretudo, ultrapassar as crenças, né? Como o que mais me trouxe curiosidade quando vi o tema foi tratar todas estas limitações, eu penso que dizia, sem recurso à terapia, não é? Exato. Porque habitualmente a procura da hipnose, e neste caso da hipnose clínica, que é com o que eu trabalho, é justamente porque as pessoas têm essa dificuldade grande em ultrapassar as crenças limitantes sem recurso à terapia. Exato. Então, através da hipnose, a gente procura rapidamente chegar a essa solução ou a cura, o que seja o termo, não é? Mas, sobretudo, a minha curiosidade é como fazer isso sem recurso à terapia, né? Ok. Isso é mais lá para frente, então. Ok? Isso é mais lá para frente. Vamos chegar lá. O que é importante agora nessa fase é que as pessoas compreendam o emaranhado que nós todos vivemos, o emaranhado das crenças e de onde elas surgem, como elas se manifestam e a que nível elas estão, tá? Porque para nós depois praticarmos alguma coisa em nós mesmos, temos que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, não é só ter a noção de que eu tenho problemas, eu tenho o dedo podre e eu faço sempre isso errado e tal, mas não saber porquê, nem como, nem de onde vem. Eu não considero crenças limitantes uma doença, nem uma perturbação, é apenas uma condição, né? E eu não diria que é preciso curar, porque isso aí não é cura nenhuma, não é doença, não é cura. O que é preciso é ressignificar. Porque tratam-se de escalas de valores, tratam-se de verdades que prejudicam, verdades que não são verdades, não é? Mas que passaram a ser. Então é preciso ressignificar isso apenas. E claro, você, como hipnoterapeuta, provavelmente tem a noção de que o indivíduo, por si só, tem muita dificuldade em intervir no subconsciente, não é? Então, recorre, por exemplo, à hipnose. É um processo, é uma das vias que podem servir para situações mais gravosas, não é? Porque, assim, as crenças limitantes, elas são de intensidades diversas, são de graus diferentes, né? Tem casos que tornam-se patológicos, porque a pessoa torna-se depois obsessiva e não consegue se libertar de determinados padrões e torna-se um caso de psicologia ou de psiquiatria, né? Eu sou contra ambos, mas enfim. Então é preciso a gente perceber que há dois tipos, então, já agora a propósito disso, há dois tipos de crenças, dois níveis de crenças. As crenças conscientes, nós podemos identificar algumas, né? Quando a gente sabe que tem algumas coisas que acredita e que tem dificuldade em mudar, e tem as crenças inconscientes. Essas são as mais complicadas, porque essas estão ocultas, né? Não estão presentes na nossa mente. Crenças hereditárias, né? São aquelas representadas por tudo aquilo que o indivíduo ouviu dos pais e observou no seu sistema familiar, e inclusive na vida intrauterina. Okay? Aqui é uma área bem mais profunda, de certa forma desconhecida para muita gente, mas os meses de vida intrauterina são fundamentais em alguns casos. Aquilo que explica, é a última etapa digamos, é o último pedaço antes de entrarmos na transpessoalidade, né? Transpersonalidade. Não vamos falar aqui de vidas anteriores nem nada, mas essa fase digamos, para além disso, já entraríamos já nessa dimensão. Aquelas crenças hereditárias são aquelas que as crianças ouvem muitas vezes. Eu tenho tratado muitas pessoas com esse tipo de coisa, né? Você ouviu desde pequeno
você não faz nada direito, você deixa tudo desarrumado, você deixa tudo pela metade. Você nunca vai ser alguém assim. Você nunca vai ser ninguém. Você não gosta de trabalhar, você é preguiçoso, né? Por que você não segue o exemplo do seu irmão? Você é burro, pá. As pessoas, muitas crianças ouvem isso todos os dias, da mãe que está chateada, que não tem paciência, e do pai que menos paciência tem. E às vezes até da própria escola. Há professores a implantarem traumas também gigantescos, né? Eu tive um paciente agora há pouco tempo na Bulgária que me procurou. Um menino, um moço, tem 30 anos, mas um sujeito com uma capacidade intelectual brutal. Ele me procurou porque eu faço parte de um grupo internacional de radiônica, ele também, e ele captou lá umas publicações minhas e achou que devia me contatar. E contatou, e eu fiz 3 sessões online. O caso dele era esse, ele sofreu bullying na escola e, em simultâneo, foi massacrado por um professor de matemática, junto com o bullying. Então, ele tinha que morrer de vergonha nas aulas, entrou em pânico, nunca mais aprendeu matemática, né? E em simultâneo, quando saía da escola, ele tinha que pular a cerca por trás da escola para fugir dos malandros que o esperavam na rua para lhe bater. Ele apanhou sistematicamente. Esse menino ficou traumatizado, hoje ainda tem alguns problemas afetivos por causa disso. Então, ele é muito estudioso, muito dotado, tem algumas capacidades fora do padrão e é um estudioso é um estudioso de fenômenos paranormais, de fenômenos de energia sutil, está nessa linha e foi através desse grupo que ele me encontrou. E é um caso de uma crença terrível e por azar ainda ele também teve uns pais assim ausentes, não é? Ele se sentiu muito abandonado. Todas essas vivências que envolvem traição, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras, né, descontrole, e relações difíceis com a alimentação e injustiças, tudo isso marca-nos profundamente, ok? Então, são as tais crenças hereditárias, existem crenças sociais, aquela, por exemplo, da gordura, né? Você só será aceito se você for magro e elegante e estiver dentro daquele padrão. Aliás, isso vê-se em alguns empregos, né? Ou então você ouve muitas vezes que o dinheiro não traz felicidade. Então, muita gente não quer ter dinheiro porque prefere ser feliz. E você esquece que não tem nada a ver. E outras coisas, os esquerdistas são todos parasitas, não é? Eles vivem à custa do Estado, os comunistas querem viver à custa do Estado. Portanto, vamos combater o comunismo, vamos combater o esquerdismo, vamos combater o socialismo. Então, são mitos que se tornam crenças sociais e que interferem na vida das pessoas. Então, existem assim, eu tenho aqui uma lista de frases, né, que reproduzem crenças limitantes básicas. Vamos lá. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Ou não tenho dinheiro para nada. Pessoas que afirmam isso. Não tenho dinheiro para nada, não consigo para nada. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. É outra expressão de crenças limitantes e que nunca foram verdade. Não tenho tempo para nada. Tem pessoas que desculpa, não tenho tempo, o tempo me foge, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho tempo. Né? Eu não sou bom o suficiente. O dinheiro não dá em árvores, tudo é tão caro, tudo é muito caro. Não é? Então você torna-se avarento, pão duro e não compra nada e nunca vai ter dinheiro, porque o dinheiro não é fácil, não dá em árvores. Não é? Não consigo aprender isso, no caso do inglês, né? Nunca vou conseguir vencer esses obstáculos e realizar os meus sonhos. As coisas são difíceis e a pessoa, antes de enfrentar os obstáculos, ela já diz, não vou conseguir vencer. Portanto, ela não vence mesmo. Né? Tudo precisa ser perfeito. São os perfeccionistas que são descontentes com tudo porque nada está certo e nada é perfeito para eles. Não consigo me organizar. Eu sou um pouco assim, não consigo me organizar. Sempre.
De vez em quando consigo. Eu não devo mesmo merecer o sucesso ou coisas boas, porque não teve sorte até agora e passou a acreditar que não vai ter. Ele não consegue ter sucesso, porque não teve até agora, né? Não sei como resolver esse problema. Ou seja, não vou nem tentar, não vou estudar, não vou dar a volta, não vou aprender. Eu não consigo resolver esse problema. Já está resolvido. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. É melhor dar do que receber. Existem aquelas pessoas que, no aspecto afetivo das relações, são dadores eternos e acabam por ser exploradas, acabam por ser abusadas até nos relacionamentos por serem assim. Não é? E são assim por quê? Porque são extremamente carentes e não reconhecem isso e não percebem isso. Sem trabalho duro não se consegue nada. Não é verdade. Nem todo ganho depende de trabalho duro. Mas se você viu isso na sua casa, viu isso na sua família, e vê isso próximo, você passa a acreditar que sem trabalho muito duro não se consegue nada. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Não é? Você acaba por pôr a responsabilidade nos outros porque você não ousa a mudar. Eu estou destinado a essa vida e a ser desse jeito porque essa é a situação da minha família. Você está preso ao padrão familiar e você não aceita mudar, não é? O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para mim. Olha o caso agora, né? Nós estamos vivendo um período crítico, né? O mundo está a mudar, as situações estão complicadas e não sabemos como é que vai evoluir daqui para frente. E se você não pode dizer eu não vou fazer mais nada, eu tenho que agora ficar parado, então você precisa ser criativo, você precisa desenvolver as suas opções alternativas. Não pode dizer assim, está muito difícil para mim, está, mas é temporário, não é? Outra coisa que as pessoas dizem, não é possível viver do que se ama. Ou seja, eu tenho que ter um emprego horrível porque não é possível viver daquilo que eu gosto. Também é uma crença extremamente limitante. E é uma grave, péssima, que é a felicidade não existe. Não é? Alguém aí tem dúvidas que essas frases, quando afirmadas, são o reflexo de crenças bastante limitantes que estão implantadas em nós? Alguém quer se pronunciar? Doutora Mori, temos aqui um comentário e uma questão. Eu vou fazer, da Ana Cristina. Então ela diz assim, há momentos da minha vida em que tenho muito medo. Medo de conduzir, medo de sair de casa, medo de tudo. Outro aspecto é a visualização de situações muito negativas. Dando um exemplo, estou a conduzir e vejo um caminhão e penso imediatamente, os meus filhos que estão dentro de um carro vão ter um acidente e vão passar por debaixo do caminhão. São situações muito reais, negativas, que me levam ao medo. O que será que provoca isto? Obrigada, Ana Cristina, pela partilha. Bom, na minha prática terapêutica, isso aí é tratável ao nível do sexto chakra, é algo que também está ligado a esse nosso assunto de hoje, mas tem a ver com condições mais sutis ainda do que propriamente essas nossas crenças. Agora, essa pessoa, essa moça, seguramente ela está sob influência de programas mentais que lhe foram implantados com base em medo. Não é? Aquelas crianças que são hiperprotegidas, que os pais têm medo que elas se firam, que elas se machuquem, que elas desapareçam, então elas não podem estar fora do controle, né? Não têm liberdade nenhuma, e quando vão para a vida, já como adultos responsáveis, carregam essa tendência implantada pelo excesso de zelo, pelo excesso de cuidado, etc. Claro que isso não é só, não é tudo. Depois, eu já falei em outras
dessas nossas palestras, falei que é muito natural. Nós, com a nossa forma de pensar, estamos a produzir formas de pensamento que nos acompanham. Então, essa condição de pessimismo e de ver o lado negativo das coisas. Eu relatei aqui o caso de um paciente que eu tive aí em Moçambique, que não dormia quase há 30 anos por causa de um incidente que ele passou quando ele era jovem e ficou apavorado, criou o pânico, e ele se sentia perseguido por espíritos durante 30 anos. Né? Ele não dormia e em cada cruzamento ele via o acidente. O homem ficou obcecado com isso. Portanto, o pensar no evento, no provável, no possível evento negativo, constrói um padrão mental negativo. Então, essa moça ela está constantemente autoalimentando esse processo. É um looping. Quanto mais eu penso, mais medo eu tenho. Quanto mais medo eu tenho, mais eu penso. Né? Ela precisa tomar cuidado com isso, interromper esse processo, criar um mecanismo de inverter isso e não mais repetir, não acreditar nessa meia-verdade ou nessa imaginação de que vai ter um acidente ou que vai acontecer qualquer coisa. O medo é um véu, não é, que nós empurramos, e quando a gente empurra, ele cede. O medo é uma criação mental, é uma construção mental de cada um. Então, é preciso ousar enfrentar o medo. Agora, há outras opções que, se essa pessoa precisar, pode me mandar uma mensagem privada e talvez eu consiga sugerir uma composição que ela pode fazer, uma composição bioenergética, que vai alterar aí os padrões da aura e do sexto chakra e vai desopilar um pouco essa tendência, porque já é um peso que ela própria alimentou com base naquilo que implantaram, certo? Portanto, é um processo complexo. Tem que quebrar esse ciclo, porque está trabalhando em cima de coisas que não são reais, certo? São imaginações. Obrigado, doutor. Bem, eu vou deixar o contacto do doutor Amaury aqui no chat, para quem quiser depois contactá-lo para sessões, conversar. Obrigada. Eu dou uma receita gratuitamente. Se conseguir comprar tudo aí na Casa Ada, a pessoa faz um remédio aí, um fitoterápico, aliás, um fitoenergético, não é terápico, fitoenergético. Uma das minhas essa, por acaso, é uma situação que é muito comum. É o medo implantado e que é autoalimentado pela própria pessoa, certo? Vamos seguir, então, em frente. Depois dessas frases maravilhosas, que não devem ser ditas nunca por ninguém, portanto, o mecanismo do pensamento negativo, da crença, ele acaba por convencer a pessoa que aquela forma é a mais aceita e a mais apropriada naquele momento. Você acredita que aquilo é uma verdade incontestável. A coisa toma forma, não é? E assume como sendo um padrão. Você adota um padrão. Essa moça que se referiu aí ao medo, ela está vivendo um padrão. Ela está repetindo um padrão que passa a se repetir instantaneamente, automaticamente e descontroladamente, né? E aceitar que isso é um padrão traz conforto, traz segurança e não obriga a agir. Então, a pessoa não muda. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim há tanto tempo, eu sempre fui assim e tal. Pronto. Isso aí, quando é algo leve, não incomoda muito, ok? Limita, né? Mas não é tão mal. No caso desse medo aí que foi relatado agora há pouco, é preciso tomar uma ação, é preciso agir, é preciso mudar, ok? Portanto, o que são realmente crenças limitadoras? Não é?
são pensamentos que você tem invariavelmente numa conversa com você mesmo e que você aceita. Todos aí podem pensar um pouco agora nisso. Nós temos, por vezes, pensamentos conosco mesmo, nosso diálogo interno, nós temos pensamentos que a gente aceita, né? E sem que você perceba, ele impede você de obter resultados positivos. Eles são castradores, eles são limitantes e eles levam você ao fracasso. Então, na maioria das vezes, ela está relacionada com coisas que começaram no passado. Palavras, exemplos, percepções, ações e principalmente sentimentos, né, que ficaram implantados na sua mente. Portanto, está na hora de não mais aceitar, nem permitir que essas crenças condicionem a sua vida. Ok? Você tem o direito de, num determinado momento, dizer basta e dizer eu não permito mais, nem aceito que essas crenças continuem a condicionar a minha vida. Esse é um ponto em que a pessoa atinge um momento de mudança e ela escolhe mudar, certo? Então, a partir de agora, não aceitar mais, nem permitir que essas crenças, como o medo, a incapacidade, a tristeza, etc., continuem a intervir no seu equilíbrio e no seu bem-estar. Né? Os efeitos das crenças limitadoras, obviamente, não traz nenhum benefício para quem cria essas crenças, né? Só serve para confirmar medos e resistências, impedir que você ouse pisar no desconhecido, impedir de arriscar, impedir você de sair de uma zona dita de conforto e de acomodação pura, né? Ela não deixa você caminhar na direção daquilo que você deseja, né? Por isso as pessoas geram frustração. Eu não consigo fazer isso. Eu não passei de ano, eu não vou passar na autoescola, eu não vou poder tirar a carta porque eu não consigo, não é? Então, essa crença faz com que você não tire a carta, faz com que você não compre um carro, faz com que você não viaje de avião. Você tem medo da altura, você tem medo do barulho, você tem medo de estar fechado no avião. Então, são crenças que realmente limitam, ok? E, principalmente na vida de hoje, impedem o sucesso, impedem que você conquiste, impede que você cresça, não é? Elas são conceitos que podem ser mais ou menos complexos, mas são sempre sabotadores, ok? Existem frases que são sabotadoras. Aquelas frases que eu disse ali agora, o caso extremo da pessoa que pensa é assim, nada é fácil para mim. Pronto, esse é um pensamento sabotador, porque nada é fácil para mim, então você não vai fazer quase nada, você vai fazer só o mínimo, que é aquilo que é mais fácil. Não sirvo para nada. Muita gente ouve isso até do próprio marido, ou da companheira, ou dos pais. Você é um idiota, não serve para nada, você está sempre aí nesse Facebook aí, não faz mais nada, e você não vai conseguir fazer nada na vida. Realmente não vai. Não é? Eu sou um fraco, eu sou mesmo burro. E a pessoa vai nessa onda. Essencialmente, as suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas o seu comportamento faz. Então, parem agora para pensar e visualizem isso. As minhas crenças negativas realmente não fazem você ficar melhor, você ser melhor. Mas o seu comportamento pode fazer. Então, o que é preciso? É mudar o comportamento. Alguém aí discorda disso? Doutora Maria, só para dizer que temos cerca de 25 minutos. Então, talvez... 25? 20, 25 minutos. Então, talvez falar um bocadinho sobre como então vencer estas crenças. Exato. Nós estamos no ponto de viragem agora, tá? O ponto de viragem é assim. Como é que você pode mudar? Né? Uma notícia boa é que toda a gente pode mudar e otimizar as crenças e sair do círculo vicioso. Portanto,
Mudar, adequar ou instalar novas crenças depende unicamente de uma aplicação na prática, certo? Claro, vamos lá, não é assim uma coisa que você faça como quem entra no Facebook. É mais difícil do que aprender a mexer no Instagram, ok? Eu digo para vocês. É bem mais difícil do que aprender a dominar o Instagram, mas consegue-se. E a pergunta que surge agora, nesse ponto, é a seguinte: você acredita em você? Vocês acreditam em vocês? A pergunta é essa. Se disserem que não, é melhor a gente parar por aqui. Eu tenho mais o que fazer, a Nereida também, e todo mundo aí tem qualquer coisa para fazer agora. Mas se você acredita em você, então vamos em frente, ok? O ponto de viragem é esse. Você precisa entender definitivamente que acreditar em vocês é o primeiro passo para fazer acontecer. Se você não acredita em você, se a sua crença é tão limitante que você já se desacredita completamente, então aí o caso é de terapeuta, vai fazer uma terapia bem mais complexa, procure ajuda. Mas se você acredita em você, você pode conseguir fazer acontecer, sem precisar de terapeuta nenhum. Okay? Embora eu seja terapeuta, eu vivo da minha terapia. Tem consultório aí há mais de 12 anos que eu vivo disso. Mas é assim, eu não acho que certas coisas precisem de terapia. Okay? Essa é uma delas. Vocês podem mudar por vocês mesmos. Todas as minhas palestras aqui têm sido no sentido de transmitir alguma coisa de forma que possa ser usada em benefício da melhoria do padrão emocional, do padrão energético e até do padrão de saúde física, sem recorrer a médico, ok? Você não precisa, para ter saúde, não precisa ir ao médico. Alô? Diga. Podem, por favor, desligar os microfones por enquanto? Obrigada. Continuar. Alguma pergunta? Não? Não, apenas comentários. Ana Cristina, acredito em mim. Ramos, acredito em mim mesmo, mas às vezes tenho medo de enfrentar alguns desafios, mesmo sendo bom para o propósito. Certo, é normal ter um pouco de medo. Todos nós temos medo. Só que há limites para a gente respeitar o medo. Eu estou careca de dizer para toda a gente, eu falo isso em consultório quase sempre, o medo é uma construção mental. O medo foi implantado em nós. Medo são balizas que foram postas na nossa frente e disseram, você não pode passar ali porque depois daquele ponto é perigoso. E você acreditou nisso. Então, é preciso romper com esse critério, encostar lá naquela baliza e dar um empurrãozinho nela. Se você dá um empurrãozinho nela, você vai ver que ela cede. E daí você vai para outra baliza do outro lado e dá outro empurrãozinho. Anda um passo, passa 1 metro dela, você vai ver que ela cede e não aconteceu nada. E aí você percebe, peraí, eu posso ir além desse limite. Então, esse é o princípio de vencer o medo, certo? Agora, há medos exagerados que tornam-se mais complicados. Então, vamos lá. Toda a gente acredita, ótimo. Então, a mudança é preciso começar a trabalhar na prática. E quanto mais esperarem, quanto menos esperarem, aliás, mais cedo terão resultados, né? O foco e a persistência libertam e permitem, talvez, a concretização de alguns sonhos, até agora não possíveis, não é? Ponto número 1. Vamos lá, são 3, praticamente poucos passos, né? É preciso identificar as crenças limitadoras. E, para isso, nós temos que fazer questionamentos reais. Vamos perguntar para nós mesmos, não é? Algumas coisas. Temos que descobrir qual é o processo que nos leva a sair do ponto em que nós não conseguimos fazer até termos conseguido, não é?
Você começa por dizer não posso fazer, depois você tem que evoluir para o quero fazer, depois você tem que pensar em como fazer, depois eu vou tratar de fazer, e posso fazer e faço. Então, não, as coisas não mudam assim, de um ponto estático para um ponto de sucesso imediatamente. Há diversas fases. A primeira delas é identificar as crenças limitantes de cada um, fazendo questionamentos reais. O que que me impede de avançar? É medo. De onde vem esse medo? Desde quando eu tenho esse medo? Como esse medo se manifesta? O que é o medo realmente? Vamos estudar o que é o medo, vamos ver o que é o medo. Né? E aí você começa a perceber que você esqueceu de pensar nesses pormenores todos e acreditou que o medo impede, que o medo te impede, e vai te impedir para sempre, se você não vencer o medo. Né? Então, esses questionamentos reais, eles são a ferramenta mental que permite o vê-lo no sentido de sair da inércia, da situação em que está, para uma situação diferente, melhor. Certo? A minha sugestão agora para nós criarmos um processo para analisarmos as nossas, como identificar as crenças limitadoras é assim: vocês vão arranjar um caderninho ou um bloco de notas que vai servir exclusivamente para trabalhar essas crenças, ok? Então você vai fazer uma lista dos seus principais desejos e objetivos. Todos nós temos alguns objetivos em cada momento da vida, né? Agora, com essa quarentena toda, todo mundo já pensou muito e, se calhar, reviram muitas coisas, porque o que existia antes já não vai existir mais depois do Covid. Então, faça uma lista dos seus principais desejos e objetivos, aqueles que não foram conseguidos e aqueles que estão em curso. E pense nas dificuldades. Quais são as dificuldades que eu estou enfrentando para conseguir realizar isto, tá? Comece por frases e pensamentos que representam aquilo que impediu você, ou ainda impede você de agir na direção do objetivo. Não é? Todos nós temos muitos desejos, mas ou estamos adiando, ou não conseguimos avançar além de um determinado ponto. Temos que analisar isso tudo e anotar. Então, esse caderninho é fundamental, ok? Exemplo de questionamentos que vocês deverão fazer, né? No que você acredita realmente na vida? O que move na vida? O que você acredita sobre você? Você é capaz disso? Você é bom naquilo? Quais são os seus pontos positivos? Em que você se baseia para se valorizar? O que é realmente importante para você? Qual o seu maior sonho? O que está impedindo você de realizá-lo? Quais são as suas limitações? A realização desses sonhos, este ou aquele outro, ou todos, depende de alguém? Depende de quem? E quais as ações que você precisa ter para ir na direção certa do sonho? Para cada pergunta, escreva a resposta no seu caderno. Vejam bem, eu estou dando umas dicas de forma que vocês gradualmente, identifiquem o terreno, os incidentes do terreno onde vocês lutam pelo sucesso, pela vida, e que vai permitir que vocês identifiquem os obstáculos, não é? Porque quando você não conhece os obstáculos, você dá tiros aleatoriamente para todo lado. Surge um estímulo aqui, você vai para aquele caminho, você vai por ali. Aí o outro lhe projeta uma ideia nova, diferente do outro lado, você também ali ainda não deu, você acredita e vai. Você começa a ficar confuso e isso gera cansaço, gera frustração e aumenta a descrença em você mesmo. Quando você luta, pensa, cria e não consegue, e nada vai para frente, você fica frustrado e você passa a acreditar realmente que você não é capaz. Mas isso é uma ideia falsa.
E é falsa pela falta de método, pela falta de, talvez, conhecimento do processo, conhecimento do terreno e dificuldade em estabelecer o mapa da mina, digamos assim. Todos nós queremos sucesso, queremos melhorar o patrimônio, queremos viver melhor, queremos realizar coisas. Tem gente que quer conseguir ser ela própria, não é? Nem tudo passa por carro, por apartamento, né? Carro, casa e apartamento. Nem tudo passa por isso. Muita gente quer trabalhar no que gosta, quer fazer o que tem vocação. Muita gente quer realização profissional, precisa pôr para fora conhecimentos potenciais ou capacidades potenciais. Muita gente precisa estudar, quer estudar determinada coisa, mas não consegue, que não tem coordenação. Então, faça questionamentos. Se alguém quiser que eu envie depois esse esquema de frases, esse esquema de questionamentos, etc., eu posso mandar isso por WhatsApp sem problema nenhum, tá? Então, um exemplo, né? Eu gostaria de dar palestras sobre assuntos que ajudam as pessoas, mas eu não posso porque eu tenho vergonha. Esse é um exemplo, tá? Eu aqui. Eu gostaria de dar palestras para multidões, mas eu tenho vergonha, eu não consigo, eu gaguejo, as ideias não surgem, eu não consigo coordenar e tal, portanto, eu tenho vergonha. Então, vamos analisar isso. Primeira pergunta, por que você gostaria de dar palestras? Por exemplo, quanto é importante para você dar as palestras? O que está impedindo você de realizar esse desejo? Quais as limitações? Isso depende de você? O quanto você está comprometido com a realização desse projeto de dar palestras? Entre 1 a 10. Se for 2, não é tão pesado, não é tão importante. Mas se isso for 10, você precisa realmente tomar atitudes e priorizar dar palestras, não é? Quais as ações que você precisa fazer para começar a dar palestras? Fala, por exemplo, com a Nereida e converse com ela. Pode ser que ela encaixe você aí numa semana e você começa a dar palestra, por exemplo, né? Então, é preciso quebrar esse desejo em passos e ações para atingir a meta. Então, primeiro, obter conhecimento sobre o assunto que desejo palestrar, certo? Trabalhar oratória através de cursos especializados, vídeos, etc. Aprender o traquejo da comunicação. Não é? Procurar lugares que possam iniciar pequenas palestras, comunidades, cursos, salas de aula, etc. Ter uma pessoa de confiança para passar um feedback após cada apresentação. Porque se você não tiver um feedback, se alguém não disser, olha, eu adorei a sua palestra, você falou exatamente nos problemas que eu queria, maravilha, gostei, muito obrigado, você me ajudou muito. Pronto, é um feedback positivo. Se você não tiver feedback nenhum, você nunca vai perceber em que grau de sucesso você está. Não é? Praticar aplicando as melhorias que foram sendo observadas. Você precisa evoluir, você precisa criar mecanismos. E, finalmente, planejar a sua apresentação. Então, esse é um exemplo de um pequeno problema, de um desejo, de um sonho. Agora, cada um pode pegar nos seus problemas e transformar, utilizando esta forma de fazer uma análise e descobrir quais são os passos a dar para conseguir, ok? É preciso substituir as crenças que o limitam pela crença positiva. Então, você vai dessa análise do caderninho, que é uma análise diária, constante, ela tem que ser feita quase que sistematicamente, para quase tudo que tem importância para vocês, certo? Claro, não vão também generalizar, mas escolher as principais metas, não é? Primeiro, o que é importante na vida? Faz uma lista e analisa de 0 a 10 qual é o peso que isso tem. Há coisas que são 10, que tem que ser conseguidas para
para você ser feliz, para você se realizar, para você concretizar uma vida justificada e gratificante, etc. Então, o que é 2, está lá atrás. Se não conseguir realizar, ou tem 1, ou 2, ou 3, não é importante. Mas o que tem 10, 9, 8 e 7 tem que ser conseguido e tem que ter um método para conseguir. Então, levantar todas as respostas impeditivas que você escreveu naquelas análises e transcrever aquilo tudo para frases positivas, afirmando a sua atitude, a sua vontade e o seu compromisso. Porque, se vocês repararem bem, na maior parte dos casos, a crença é limitante, mas o que faz você não agir não é só a crença, é a inércia, é a acomodação, é a preguiça, é a procrastinação. Não é? Então, se você substituir a frase negativa pela sua correspondente positiva, você começa gradualmente, e esse exercício da escrita do caderninho é importante, porque fica lá registrado e você visualiza, cada vez que você abre e que você vai pensar naquele assunto, você está visualizando. Você está automaticamente substituindo no seu subconsciente os conceitos que o impediram até agora de conseguir as coisas, por ideias que são positivas e que vão ajudá-lo a mover-se, a tomar a iniciativa e a avançar. Então, quando você escrever as frases positivas, nunca use não, nem jamais, nem nunca, nem mas, nem porém. Descarte essas palavras do seu vocabulário. Sim, porém, contudo, todavia, são sempre objeções. Então, acabem com, não, mas jamais, eu nunca, isso nunca, mas vai ser mais complicado, mas eu terei que mudar, mas eu vou gastar aqui o dinheiro que talvez eu não quero gastar, eu estou guardando para ir para o milênio. Né? Então, descarta isso, vocês têm que substituir aquilo que identificaram como crenças limitantes por frases correspondentes do lado positivo. Ok? Esse processo é lento, não é? Ninguém vai conseguir sucesso imediato, ninguém vai se transformar em 15 dias, mas é um processo que, pela iniciativa e com regularidade, com esse trabalho metódico de esmiuçar, separar as questões em etapas e dando uma escala de valores de 0 a 10, ajuda vocês a terem uma visão global da crise ou daquilo que é negativo na vossa vida e vai substituindo comportamentos e verdades que não são verdades por outras que vocês têm mais certeza agora do que as que foram implantadas no passado. Ok? Então, as crenças positivas devem ficar visíveis o tempo todo. Escrevam, não é? Eu vou sugerir que vocês vão aí no chinês e comprem aqueles papelinhos autocolantes. Se não forem autocolantes, dá para pôr um alfinete e espetar no bordo daqueles. Por exemplo, ali vocês vão escrever as principais afirmações que saíram desse brainstorming que nós estamos a sugerir que vocês façam do caderno. Ali daquele caderno vão sair palavras que são essenciais, afirmações positivas que são essenciais e que vão passar a fazer parte da vossa vida, vão passar a conviver com vocês. Né? Isso vem em paralelo um pouco com aquela palestra que eu dei aí há uns tempos, que eu falei um pouco sobre as afirmações. A técnica das afirmações, ela é um meio também de interferir a nível do subconsciente, substituir conceitos e introduzir conceitos novos. Esse processo agora é menos sutil, é mais mental, mas ele funciona muito bem. Então, passem a escrever naqueles papelinhos as frases positivas para cada uma daquelas etapas que vocês analisaram. Cada um terá as suas. Não é? Por exemplo, eu tenho perfil para trabalhar com agilidade. Eu vou dar palestras com sucesso. Eu sou
capaz de superar as dificuldades. Eu consigo pedir o aumento lá no emprego. Eu vou negociar, eu consigo falar com eles. Eu vou passar na seleção, não é? Eu vou conseguir isso ou aquilo, aquele outro. Eu sou capaz de mudar padrões. Eu tenho habilidade suficiente para mudar tudo o que eu tenho feito de errado. Eu vou vencer os impedimentos. Frases desse gênero que tem que estar coerentes com a vossa situação particular, certo? Então, o caderninho, o esmiuçar em etapas, aquelas perguntas que depois, se vocês quiserem, eu mando para todos vocês, ou mando para a Nereida, ela encaminha para vocês. Então, construam esse caderninho e vocês vão conviver com esse caderno durante algum tempo, até que comecem a vencer os principais obstáculos. Quando começarem a vencer os principais obstáculos maiores, vão perceber que podem. E aí é a história do medo, não é? Eu não posso ter medo de mudar, não é? O medo de mudar impede, faz você ficar parado. Então, esse processo, ele depende de vocês não terem medo de mudar, porque se trabalharem efetivamente e afincadamente nesse caminho, poderão ter mudanças muito grandes, não é? E tem que estar preparado para elas, não é? O indivíduo que nunca teve um relacionamento sério, nunca encarou a coisa por um prisma coerente, foi sempre, né, escorregadio e foi sempre superficial, volúvel. De repente ele vai encontrar alguém que cria uma ressonância com ele e ele vai mudar o padrão de conviver com alguém do sexo oposto, por exemplo, né? Uma relação de trabalho, uma atividade completamente diferente daquela que jamais fizeram, né? Eu vou ter coragem agora de aprender isso, porque é isso que me realiza. Então você vai arranjar tempo, vai arranjar energia, vai arranjar disponibilidade e vai conseguir entrar naquele segmento. E aquele segmento vai arrastar você por um caminho que até hoje era impossível, porque você não conseguia dar início, você não teve coragem para avançar, certo? Então, eu agora posso responder algumas perguntas, se alguém quiser. Já estamos mesmo na reta final, doutor. Alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer? Eu gostava de fazer uma pequena partilha, mas se alguém quiser falar, pode falar à vontade. Já estamos a alguns minutos de fecharmos a conversa, mas ainda podemos falar. Alguém quer partilhar alguma coisa? Tânia Saranga? Não? Ok. Bem, eu tenho uma pequena coisa que eu gostava de partilhar. É assim, o doutor Amaury falou dos níveis de crenças, que há aquelas crenças que se tornam patológicas e devem ser tratadas de uma maneira diferente. E essas provavelmente precisam... Algumas requerem realmente terapia. Mas, entretanto, há outras que são assim um bocadinho mais, pronto, um bocadinho mais softs, posso assim dizer. Então eu gostava de dar um exemplo meu. Eu aos 15 anos tive um acidente de carro terrível. E pronto, e a partir dessa altura eu fiquei com um medo, um terror à estrada, e a carros, e a conduzir, etc. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar. Eu sempre desejei, e eu adoro conduzir, apesar de ter tido medo muito tempo. Então, eu sempre quis viajar, mas eu nunca tive coragem. Então, o ano passado, eu fartei-me, eu disse, ok, André, é assim, epá, isto é assim, já tiveste anos e anos para digerir aquele teu acontecimento, foi traumático sim, mas epá, estás viva, estás aqui. Então pronto, peguei no meu carro, peguei nas minhas filhas e fomos a Ponta Douro. Eu fui a conduzir, tipo sozinha, sem ninguém, tipo com as minhas filhas, não é? E aquilo para mim foi tão libertador que eu realmente disse, claro que eu garanti que o meu carro estava em condições, que isto também é outra coisa, também não vale a pena a gente arriscar sem garantir a segurança. Claro. Mas é assim, mas aquilo foi super libertador e eu ali, naquele momento eu percebi que estava tudo na minha cabeça, não é? Exato, está aí um exemplo do medo. Então, eu só queria dar esse exemplo, uma partilha minha, e para mim foi muito forte, realmente. E é um exemplo extremamente importante, porque é uma prática que você levou muitos anos para ter a iniciativa
de fazer, não é? Podia ter feito 10 anos antes, ou podia ter feito isso um mês depois do acidente grande, não é? Entretanto, não fez. Mas é um depoimento que demonstra aquilo que eu disse agora há pouco. O medo é uma construção mental. E nós alimentamos o medo. Nós estamos a gastar energia em alimentar o medo que nos prende, que nos limita. Então, para além de tudo isso que nós falamos aqui, é preciso também um pouco de ousadia. A vida sem ousadia não anda, não se move, não é? Se você não ousar arriscar um pouco, você fica no mesmo lugar, você fica parada, você nunca iria mais para o Guilherme conduzindo, nunca mais, não é? Eu tenho exemplos de pacientes meus. Olha, teve uma senhora aí, não sabia quando eu estava aí, que precisava ir a Meca, e ela tinha já 50 e poucos anos e nunca tinha conseguido ir a Meca. E depois de uma, essa foi um caso de terapia, obviamente, depois de uma reprogramação emocional, ela conseguiu ir a Meca e decolou e aterrou, na boa, tranquilamente. Ela tinha tanto pânico que ela não conseguia, sem sofrimento, tirar uma roupa que ficasse presa, tapando a sua visão e a respiração, aquelas roupas apertadas. Ela tinha pânico até disso, não é? E entrar no avião era impensável. Portanto, ela nesse caso, ela precisou de terapia, obviamente, era um caso muito, muito intenso. Esse exemplo da Nerê de ter ousado pegar no carro e ido até a Ponta do Ouro foi libertador. E agora ela é capaz de ir não só para a Ponta do Ouro, mas ir para Joanesburgo, por exemplo, tá? Quando abrir a fronteira. Portanto, o medo é o principal obstáculo. Houve uma moça aí que falou na situação de medo constante, etc. Ela pode fazer um trabalho com ela própria, não sei a origem de tanto medo, mas há situações que requerem alguma terapia, né? EFT, algo assim que possa ajudar a reprogramar mais rapidamente a coisa. Mas o trabalho das afirmações e, no caso das crenças limitantes, essa prática que eu indiquei agora, do caderninho, a desmontagem das situações todas em etapas e a identificação dos motivos que levam, das causas, etc., é um brainstorming de tal ordem que ele cria uma reforma na nossa mente e torna possível a ousadia. Porque se vocês não conseguiram até agora, é porque não ousaram, é porque não analisaram. Então, é preciso ousar adotar uma conduta. E essa conduta que eu indiquei é a mais simples. É a mais simples e talvez a mais prática antes de recorrer a terapias mais complexas e mais específicas. Ok? Eu estou à disposição para alguma pergunta, se tiverem. Bem, nós já estamos mesmo na reta final, já cumprimos com a nossa 1h30 de conversa. Alguém quer dizer alguma coisa? Algum comentário, alguma partilha de experiência? Digam se gostaram. Pelo menos digam se gostaram. Bem, temos aqui 10 pessoas que ficaram até ao final, eu penso que sim, acredito que sim. Outras foram entrando. Obrigada. Alguém quer... Ana Novela parece que quer falar, não? Ana Novela? Ana Novela já está aqui com o microfone há algum tempo. Quer dizer alguma coisa? Obrigada, Ana Cristina. Ana Cristina diz que gostava de agradecer pela conversa. Obrigada. Obrigada. Ana Novela, quer falar? Ela está com o microfone livre. Não sei. Alô, consegue me ouvir? Sim, sim, perfeitamente, Ana. Como está? Tô bem. Muito obrigada. Uma aula muito boa, né? Muita aprendizagem
realmente há crenças que são limitantes. Me parece que a cada aula nos identificamos, não é? Há sempre alguma coisa similar que acontece conosco. Estou a fazer o mestrado agora, mas tenho uma crença limitante de que eu não sei escrever, então Pois é. identifiquei mesmo com a aula de hoje, isso não me deixa muito bem, e recordo-me aonde isso poderia, onde teria qual é que seria a raiz disso, né? Na licenciatura, eu estava a fazer uma apresentação, então o professor disse que eu não escrevi, o escrever é diferente do falar. Então, desde aí, vivo com essa crença de que eu não sei escrever, simplesmente sei falar. Então, vou para frente com trabalho, para trás, para frente, e cria uma insegurança. Há realmente necessidade de desconstruir ou ressignificar essa crença que tenho, João. É muito fácil Muito adquirir obrigada, professor. é muito fácil você vencer essa crença. Você analisa bem a causa e você já identificou, é aquele professor e tal, e começa a trabalhar isso, desmonte isso e construa as frases opostas às que você vai encontrar como justificações, porque na realidade você não deve acreditar em uma pessoa. Se 10 pessoas fizessem a mesma afirmação, puxa, você escreve mal, não é isso, não é nada, mas não. Os professores têm o hábito de desmontarem os alunos. Os professores têm um ego. E a pior coisa que existe é um professor mal formado com mau caráter, porque ele transmite o mau caráter para os alunos e ele persegue os alunos. Se ele fosse esse indivíduo, eu não sei quem foi, mas também não vem o caso, mas se ele fosse um indivíduo com mais caráter, ele teria chamado você em privado e teria dito, Ana, olha, eu acho o seguinte, aqui você demonstrou isso, mas não escreveu corretamente, você está com alguma dificuldade e tal, o que você precisa, quais são as dúvidas que você tem, eu posso lhe ajudar a você coordenar melhor a sua fala, a sua comunicação com a sua escrita. Ele ia ser construtivo. Ele não foi porque ele tem um ego ferido. Ele é um indivíduo que precisa afirmar que é melhor que você, que é melhor que todos os alunos. A pior coisa que existe é um professor mau caráter. Então, primeira coisa, desmonte essa crença que ele implantou em você, porque você o vê como uma autoridade por ele ser um professor. Então, essa crença veio em você com mais força, porque veio de alguém superior, entre aspas. Mas, se calhar, moralmente superior, ele talvez até nem seja, Ana. Então, não aceite isso de ânimo leve. Desconstrua, faça uma frase positiva em relação a isso e trabalhe essa frase positiva, não é? E faça um pequeno estudo de como redigir trabalhos científicos. Existe muita coisa sobre isso. Se quiser, eu até mando livros sobre isso. A minha mulher é PhD em educação. Ela passa a vida corrigindo teses, enquadrando teses em normas científicas e ajudando gente com dificuldade na escrita para apresentar trabalhos que sejam bem vistos. Então, eu estou acostumado com as disparidades. Eu ouço aí, todos os dias eu ouço absurdos criados por assistentes de faculdade que mal percebem o que elas estão a fazer, mas que interferem no psiquismo das pessoas e criam essas crenças limitantes. Você tem tudo para vencer isso facilmente, tá bom, Ana? Obrigada, Ana. Muito obrigada pela partilha. Bem, não sei se há alguém mais que queira dizer alguma coisa. Obrigada a todos que participaram, obrigada pelas perguntas, pelas partilhas. Acho que foi muito bom, aprendemos todos muito, acredito eu. Eu também aprendi muito, eu aprendo sempre com estas conversas. Doutora Mauri, muito obrigada uma vez mais pelo seu tempo e
e pela partilha de tantos conhecimentos e tanta Eu coisa. aqui agradeço a oportunidade e fico à disposição, na medida do possível, porque eu também tenho as minhas limitações, e então vamos contornando os obstáculos ao longo do caminho, tá? Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, desculpem se eu falei demais e até uma próxima, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Então, estão todos convidados para a próxima conversa com a doutora Mauri, depois iremos anunciar quando é que será, mas em princípio é daqui a 15 dias, não é, doutora? Agora é de Uns 15 dias, mais ou menos. mais ou Exato. menos em 15 dias, então iremos anunciar a próxima conversa. E pronto. Eu aceito sugestões de assuntos que vocês queiram, tenham curiosidade ou que eu possa, na minha área, falar, ok? Então tá, um abraço. Ótimo. A todos, muito obrigado. E cuidem-se porque o Covid é real. Tchau. Obrigado a todos. Não se esqueçam de ser felizes. Bom descanso e até para a semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, eu. Tchau, um abraço.